Bom, pessoal, então agora vamos gravar uma aula sobre sinapse para complementar as nossas últimas, certo? Então, sinapse, a palavra sinapse vem do grego união ou abraço, e na verdade a gente chama de sinapse o ponto de encontro, ou seja, a comunicação entre duas células eletricamente excitáveis, especialmente no caso dos neurônios. Mas também existe sinapse, por exemplo, entre alguns neurônios e algumas células-alvo, como o nosso músculo. Bom, então sinapse é a maneira pela qual as células do nosso sistema nervoso se comunicam entre si com as demais células do nosso corpo. Nós temos aproximadamente 1 trilhão de neurônios. Na verdade, Robert Lent, um brasileiro, tá? Um neurologista brasileiro, estudou a determinação, quantificou quantos neurônios nós humanos temos. Ele manteve aquela diferença entre homens e mulheres, provou que não existe relação entre inteligência e quantidade de neurônios, mas ao mesmo tempo ele corrigiu os cálculos de quantos neurônios nós temos. E esse é o número atual e o número aceito como a quantidade de células nervosas em um humano. Fica em torno de 10 na 11 neurônios. Então é um número muito grande, gente. O que é importante que a gente vê aqui, ó, que isso aqui então, vamos pegar aqui esta ferramenta. Então, que isso aqui é o corpo do neurônio, tá bem? Aqui a gente tem as ramificações do soma, o corpo do neurônio, que depois vão ramificar em dendritos, aqui estão elas, né? E aqui nós temos um axônio, aquela porção prolongada que vai conduzir então o potencial de ação, repassando esse potencial de ação de uma célula para outra. Essa passagem desse sinal, dessa despolarização nessa primeira célula, é que nós vamos chamar, essa passagem dessa despolarização para a célula seguinte, que nós vamos chamar de sinapse. Bom, gente, e cada neurônio nosso, pelo menos do nosso córtex cerebral, essa célula aqui, um neurônio piramidal do córtex cerebral, a gente pode perceber que cada um vai fazer muitas sinapses a cada milésimo de segundo. Isso aqui, na verdade, é uma fotomicrografia de histoquímica, aonde cada pontinho laranja aqui representa a liberação de um neurotransmissor durante uma sinapse que está sendo feita nesse exato segundo que esse animal foi sacrificado e montado essa lâmina histológica. Então, a gente vê a quantidade de sinapses apenas com um tipo de neurotransmissor, nós estamos vendo aqui, marcado em laranja, que está sendo feito por essa célula. E a gente tem que considerar que também existem alguns neurotransmissores que são usados entre os neurônios. Então, isso aqui marca apenas um deles. Veja a quantidade de comunicações que cada uma das nossas células do nosso sistema nervoso faz entre si, especialmente no nosso encéfalo, para processar uma grande quantidade de informações, gente. Tá? Então, através de sinapses que neurônios vão ficar mantendo, despolarizando e repolarizando numa frequência que vai nos passar a ideia, numa sequência de células que vai nos passar a ideia de algum aprendizado anterior que ficou guardado na nossa memória, certo? Eu vou fechar a janela aqui devido ao barulho dos cães. Bom, para não perder, então eu deixei vocês esperando um pouquinho. Então, espero que o marcador esteja funcionando. Queria dizer para vocês que nem todos os neurônios vão ter esse axônio. Muitos neurônios, como esse aqui, vão ser ricos em dendritos, em projeções do soma, porque eles vão fazer muitas sinapses para garantir esse fluxo de informações, né, dentro do nosso sistema nervoso central, que acaba determinando a nossa memória. Bom, gente, a sinapse se divide em dois tipos, sinapses elétricas e sinapses químicas. As primeiras sinapses conhecidas foram as elétricas, até que um pesquisador muito famoso, um alemão chamado Otto Lowy, se eu não me engano, aí eu não me lembro a data, acho que é 1800 e alguma coisa, 1859, uma coisa assim,
ele supôs, num sonho, ele vinha horas querendo estudar sinapses, como as células comunicavam, ele já conhecia sinapse elétrica, e ele acreditava que não só por sinapse elétrica as células se comunicavam. Então, deixa eu explicar a sinapse elétrica e depois eu conto o sonho do Otto Lowe, que ele acabou descobrindo sinapse química. Ou descobrindo que elas existiam, embora ele não conseguisse explicar muito bem. Bom, gente, então uma sinapse elétrica, na verdade, ela vai ser determinada por uma zona de comunicação e de intercomunicação entre duas células eletricamente excitáveis. E nessa zona, onde as membranas vão estar muito próximas, embora essas membranas sejam íntegras, vão ter tubos proteicos, olha só, canais iônicos, então, proteicos, chamados de conexinas. Vejam, isso aqui é uma fotomicrografia eletrônica de varredura, onde a gente consegue perceber os pequenos poros de cada um desses tubinhos proteicos que atravessam, por exemplo, a célula A aqui para a célula B. Gente, tendo essas conexinas, então, e se descobriu também, ó, isso aqui é microscopia eletrônica de transmissão, aqui a gente vê também essas conexinas atravessando as membranas. E se descobriu que elas são formadas, então, por 6 unidades proteicas e que, ao girarem em função do potencial elétrico da membrana, tá? Em função daquela variação do potencial de membrana, elas podem abrir ou fechar essas conexinas. E qual é a função dessas conexinas, gente? Olha só, se por algum estímulo supralimiar eu consigo despolarizar essa célula A, entra um monte de sódio nessa célula A. Quando esse sódio entra, o sódio pula da célula A para a célula B por esses canaizinhos, as conexinas, então garantindo a despolarização da célula B. E da célula B, se tiver sinapse elétrica com a célula C, vai acontecer também a despolarização da célula C. Então, existe uma continuidade elétrica entre as células que se comunicam por sinapse elétrica. Tá? Gente, antigamente se pensava que esse fluxo era unidirecional e que esse fluxo só permitia a passagem de cátions. Hoje existem evidências de que os fluxos são reversíveis, então podem ser bidirecionais, pode passar um íon da célula A para B ou da B para A. Tá? Por quê? Porque esse é um canal proteico com uma carga determinada por onde passa um íon. E esse íon vai viajar de um lado para o outro em função do gradiente eletroquímico, certo? E se descobriu que algumas conexinas permitem também a transferência de cargas negativas. Portanto, também se pode ter sinapse excitatória elétrica ou sinapse inibitória elétrica. Por que eu estou falando isso, gente? Porque toda vez que a gente pega uma célula eletricamente excitável, a gente já viu isso, e ela está em repouso, né? Ela está negativa dentro, e eu deixo entrar um cátion, deixo entrar cargas positivas, bom, aí de negativo, ela vai passar a ficar positiva, vai inverter a polaridade. Bom, e essa célula vai despolarizar e nós vamos ter um potencial de ação. Mas aqui nós vamos ver também que de vez em quando um estímulo pode, principalmente os estímulos químicos, podem abrir nas membranas das células canais não para cátions, mas sim para íons negativos, como o cloreto, e fazendo com que o cloreto possa entrar dentro da célula e tornando essa célula mais negativa ainda, portanto, hiperpolarizada e mais difícil de responder a um estímulo. Isso é de fundamental importância quando a gente quer desprezar estímulos que não têm importância para nós, como lá seria um monte de gente conversando baixinho quando tu está conversando exclusivamente com uma pessoa numa sala de aula. Tu desconsidera as outras informações. Elas estão chegando no teu cérebro? Estão, mas em algum lugar tu está bloqueando para tu não considerar. Tá? Daí a importância de ter sinapse inibitória e sinapse excitatória, mas a gente já conversou sobre isso. Bom, gente, então, sinapse elétrica, como passa a carga positiva ou negativa de uma célula direto para outra pelas conexinas,
É uma sinapse extremamente rápida, a mais rápida que a gente conhece. Mas olha que coisa gozada. Quando eu despolarizo a célula A e a célula A por sinapse elétrica vai despolarizar a célula B, e a célula B por sinapse elétrica vai despolarizar a célula C, que vai despolarizar a célula D, o que acontece é o seguinte: quando eu despolarizo a primeira célula e boto um monte de sódio aqui dentro, só parte desse sódio vai passar para a célula B. Então, olha só, quando houve um estímulo aqui, entrou um monte de sódio na célula e olha quanto positivo ela ficou. Saiu do negativo e foi lá para o positivo, o potencial. Ah, bom, mas encheu de sódio aqui, tem canal para passar para a célula B que estava negativa, na mesma hora o sódio passa. Na verdade, ele está entrando na A e já está entrando na B e já está entrando na C, se tiver essas conexinas. Bom, gente, só que nem todo sódio que entra na A vai conseguir passar para B. Parte vai ficar na B, parte do que passou para B vai passar para C. Então, vejam como enfraquece aqui, ó, a diferença de potencial de membrana à medida que essa sinapse caminha de célula para célula. Ah, então eu não posso passar informações que venham do meu dedão do pé lá para o meu cérebro se tiver que ser por sinapse elétrica. Vai ser tri-rápido, mas a sinapse elétrica só anda caminho curtinho. Então, tem que ter um outro tipo de sinapse, tá? Que vai ser a sinapse química, que a gente vai ver que não enfraquece esse sinal à medida que a sinapse vai acontecendo de uma célula com a outra. E sinapse é sempre de uma célula com a outra, tá? Bom, gente, então algumas características importantes: que o retardo da sinapse entre chegar o estímulo e as células que estão eletricamente ligadas responderem, ele é considerado praticamente zero. É muito rápido, porque eu excito uma célula e o mesmo tipo que excita uma já se espalha pelas outras e excita as outras. Já falei que elas podem ser direcionais, podem ser excitatórias, mas também inibitórias. Sofrem esse decaimento, essa é a principal característica que inviabiliza o uso para tecidos que são muito extensos, tá bem? E a fenda, a diferença entre as células que vão se comunicar, gente, é muito pequena. Inclusive, tem que ter elementos, né, proteínas de uma célula que atravessam a membrana de uma célula e que atravessam a membrana da outra célula justaposta a essa, para poder passar as cargas, então, sejam positivas ou negativas de uma célula para outra. Tá? Então, essa é a característica. Se eu perguntar para vocês, por exemplo, a sensação de toque na ponta da nadadeira de uma baleia azul pode ser percebida pelo cérebro da baleia através de sinapses elétricas, exclusivamente elétricas. Imagina, gente, da ponta da nadadeira da baleia até o cérebro, a medula da baleia azul, vai ter lá, sei eu, uns 3 metros, 5 metros, dependendo da nadadeira, 20 metros, né? Então, obviamente que não. Ah, então que sinapse tem que usar? Por que não pode usar elétrica? Ah, porque à medida que vai passando uma célula para outra, vai enfraquecendo o sinal, daqui a pouco não despolariza a 10ª célula lá adiante. E aí, o que eu senti na ponta da nadadeira não é registrado no meu cérebro. Perdi esse sinal pelo decaimento no caminho. Ah, então tem que ter um outro tipo de sinapse. E tem, né? Que é a sinapse química. Olha só como é que é a sinapse química. Sinapse química é assim, ó. Se a célula A vai falar com a célula B, ela simplesmente, ó, pega um composto químico, tá? Que nós vamos chamar de, se for produzido por um hormônio, um composto químico que vai se ligar em outras células específicas, passando uma informação, esse composto químico, eu vou chamar de hormônio. Se é um hormônio que é produzido por um neurônio e que vai, mesmo que vá para outro neurônio ou para qualquer outro tipo de célula, eu vou chamar de um neurohormônio. Então, olha só, vamos dizer que aqui seja neurônio conversando com neurônio, sinapse interneuronal. Então, é liberado um neurotransmissor, por exemplo, a acetilcolina, que está preso numa vesícula no citoesqueleto. A acetilcolina cai na região que existe, no espaço diminuto que existe entre a membrana, que nós vamos chamar de pré-sináptica, para a membrana que nós vamos chamar de pós-sináptica na outra célula.
E o espaço entre a pré-sináptica e a pós-sináptica nós vamos chamar de fenda sináptica. Bom, gente, esse neurotransmissor vai ser liberado na fenda sináptica, ele vai ser um estímulo químico, então, para outra célula. Aí esse neurotransmissor vai vir, vai se ligar numa proteína receptora da outra membrana, que vai abrir um canal iônico. E aí, abrindo um canal iônico, por exemplo, para o sódio vai entrar nessa célula que estava em repouso. Desculpem, gente, eu dormi pouco essa noite, que estava em repouso. Então, vai entrar o sódio aqui e vai despolarizar a segunda célula. Tivemos a transferência do potencial da célula A para a célula B através de um composto químico. Essa é a sinapse química. Gente, como é que se descobriu isso? Otto Lowy, que eu estava falando, ele sonhou, ele vinha quebrando a cabeça com isso. Vários pesquisadores tiveram a sua solução durante os seus sonhos. Tá? Muitos sonhos levaram a caminhos errados, muitos sonhos levaram a caminhos certos. Existem várias descrições disso na ciência. Bom, Otto Lowy sonhou que ele estava trabalhando com duas rãs, uma que ele tirou o coração da rã e botou numa plaquinha de Petri, numa solução fisiológica, e o coração ficava batendo sozinho, tá? E na outra, ele tirou o coração do corpo da rã, mas deixou preso com as fibras nervosas. Ele tirou o coração, botou na plaquinha, mas manteve os tecidos que prendem o coração ao corpo da rã. Claro que essas duas rãs, tanto no sonho quanto depois, no experimento que ele repetiu o sonho, essas duas rãs, gente, elas foram descerebradas. Ele partiu a medula espinhal da rã, e então ela perde toda a comunicação com as suas porções sensoriais no corpo. E embora o sistema nervoso do pescoço da rã para baixo consiga comunicar esses sensores até a medula da rã, tanto que ela mantém o movimento das patas, que é um movimento automático de todo mundo. Se vocês cortarem, dispararem a cabeça de uma galinha e conseguirem manter ela mais ou menos de pé, ela vai caminhar durante alguns segundos, porque o movimento das patas não precisa do encéfalo para coordenar, tá? Bom, mas não é isso que nós temos que estudar aqui. Nossa, que sono que está me dando. O pior é que eu me perdi agora. Bom, então o que o Otto Lowy sonhou? Ele sonhou que ele pegava e passava um pouquinho de ácido na pele da pata da rã, que estava com o coração preso na placa de Petri, separado do corpo da rã, e o coração continuava batendo no mesmo ritmo. Bom, mas quando ele passava ácido na pata da rã, que o coração ainda estava preso na rã com as fibras nervosas, o coração acelerava quando ele largava ácido na pele da rã. Por quê? Porque o sistema nervoso da rã, embora a rã não tivesse mais consciente, o sistema nervoso da rã percebia aquele estímulo que ia para a medula da rã, e a rã também a rã tentava mexer a patinha, gente, tá? E o coração acelerava. Mas aí o que ele fez? Ele pegou, então, digo, então esses tecidos levam alguma informação para o coração da rã. Bom, aí o coração da rã, quando acelerava nesse sistema que estava preso no corpo da rã, ele foi lá, pegou os líquidos que estavam no entorno do coração da rã, a solução fisiológica, um líquidozinho com uma micropipeta aí, aspirou aquele líquido no coração preso no corpo da rã, quando ele estava acelerado, e pegou esse líquido e pingou em cima do coração que estava separado da rã, e o coração acelerou. Ah, bom, então ele provou que ele levava um sinal que era produzido pelo corpo da rã e mandava para o coração, ele pegava junto com aquele líquido e pingava em cima do coração separado, e o coração respondia igual. E ele disse, então, tem algum composto químico que é liberado pelas terminações que ligam no coração e que acelera o coração. E assim, se descobriu, e se teve a noção do papel da adrenalina, embora já se desconfiasse que isso pudesse existir. Por isso que ele sonhou, obviamente, e depois ele foi lá, montou o experimento e descobriu as sinapses químicas. Tá? E a gente sabe, gente, que o legal da sinapse química, então,
É que uma célula que recebeu um potencial de ação acaba na terminação axônica dela liberando uma substância química que encontra um receptor de membrana, que é um canal iônico, que é aberto quando essa substância química se liga. Se essa substância química, por exemplo, acetilcolina, que nós vamos estudar logo agora no músculo, que é o que o nervo libera para o músculo contrair. Então, quando o nervo libera acetilcolina, pode ser para um músculo ou para um neurônio, a acetilcolina se espalha na fenda sináptica, se liga a um receptor de membrana, muda a permeabilidade da membrana, por exemplo, ao sódio, aumenta a permeabilidade ao sódio, o sódio entra e despolariza essa célula. Se for uma célula secretora, vai secretar o produto de secreção. Se for uma célula muscular, vai contrair. Por quê? Porque eu passei o potencial de ação da célula pré-sináptica, eu consegui passar para a célula pós-sináptica. Ah, gente, mas olha aqui, se aqui eu estava com a membrana pós-sináptica em repouso e um ligante químico veio, se ligou a um receptor e despolarizou essa membrana, então eu estou repetindo todo o ciclo. Quando essa segunda célula despolarizar agora aqui, liberar um neurotransmissor que fizer a outra célula despolarizar, todas as etapas do potencial de ação e volta ao potencial de retorno vão acontecer. Então eu posso passar de uma célula para outra ou de infinitas células por sinapse química, potencial de ação, que ele nunca vai ter decaimento, porque a cada célula que passa esse sinal é refeito em todas as suas fases. Olha que legal isso não tem decaimento. Ah, mas olha só, o sódio que entrava numa célula já imediatamente passava para outra. Olha só essa aqui, na sinapse química, uma célula despolarizada, vem um potencial de ação que está despolarizando essa membrana, chega no terminal axônico dessa célula, e aí abre um canal de cálcio. Por quê? Porque inverteu a polaridade da membrana, abre um canal de cálcio, que é a voltagem dependente, entra um monte de cálcio para o botão pré-sináptico, e aí esse cálcio se liga numa proteína aqui dentro chamada sinapsina, que prende as vesículas do neurotransmissor, então, no citoesqueleto da célula. Ah, mas quando, devido ao potencial de ação chegar, o cálcio entra, ele interage com a sinapsina, libera a vesícula do neurotransmissor, ela faz a exocitose na fenda sináptica, o neurotransmissor se espalha na fenda sináptica, encontra os receptores e passa o potencial de ação para outra célula. Olha quantos passos a gente deu na sinapse química. Claro que isso é muito mais demorado que a sinapse elétrica. Ah, é demorado, perto da sinapse elétrica. Mas, em compensação, vai e volta do rabo até o cérebro da baleia azul em questão de segundos, entenderam? E nunca enfraquece o sinal. Então, sinais entre células para longas distâncias, sinapse química. E sinais entre células para curtinha distância, pode ser sinapse elétrica. Tá? A sinapse elétrica, gente, nós vamos encontrar sempre em órgãos ocos, como o coração, como a nossa bexiga, como o útero. Então, o músculo liso vai ter sinapse elétrica. O músculo cardíaco vai ter sinapse elétrica. Por que é importante? Porque esses órgãos são ocos. Quando o meu ventrículo cardíaco, por exemplo, está cheio de sangue e eu excito uma célula do ventrículo, todas se passam potencial de ação e esse ventrículo contrai todas as células praticamente ao mesmo tempo e ejeta o sangue para fora. Tá? Então, muito rápido, mas num curto espaço. Agora, se eu começo a perceber um predador chegando, no meu olho não é uma boa. Vamos dizer que eu começo a perceber que está aumentando a temperatura da areia da praia que eu estou caminhando, já estou caminhando nas dunas. Daqui a pouco, gente, percebe um aumento da temperatura lá no meu dedão, vem até meu cérebro, eu processo as informações, essa longa distância, sinapse química. Processar a informação, passar por vários neurônios para saber, tá, mas eu estou com pressa, eu posso ir pela beira da praia, está queimando o meu pé? Não, eu posso ir por dentro d'água. Não, mas está queimando pouco, então eu posso ir por cima das dunas. Né? Então eu tomo várias decisões e às vezes para tomar uma decisão a gente busca informação em várias regiões da nossa memória. Várias células
um trecho muito longo, isso tem que ser sinapse química para não perder o sinal. Ah, mas os meus movimentos de defesa, movimento de músculo esquelético, vocês nem veem meus braços passando de tão rápido. Como é que é feito com sinapse química, então? Ah, porque tem algumas sinapses químicas que são mais rápidas. Então, a gente tem sinapses químicas lentas e sinapses químicas rápidas. O que é uma sinapse química lenta? A sinapse em que a exocitose do neurotransmissor na vesícula pré-sináptica é liberada em qualquer lugar na fenda sináptica. Então, o neurotransmissor tem que se espalhar na fenda até encontrar seu receptor. Então, isso leva um tempinho, tá bom? Para passar o potencial de ação da célula pré-sináptica para a pós-sináptica. Agora, quando essas vesículas do neurotransmissor que vão fazer exocitose na fenda sináptica, elas têm umas proteínazinhas assim, tipo chave e fechadura, que tem um lugar certinho para ela liberar o neurotransmissor. E que lugar certinho é esse, gente? É a posição na membrana pré-sináptica que está imediatamente à frente dos receptores para o neurotransmissor na membrana pós-sináptica. Então, quando eu quero diminuir esse tempo do neurotransmissor viajar na fenda até encontrar o receptor, eu já libero ele na frente do receptor. Pumba! Liberei aqui, já abriu esse aqui, diminui um monte a velocidade de passagem do potencial de ação, de condução do potencial de ação ao longo das fibras. Então, aqui nós temos sinapse química rápida, aqui sinapse química lenta. Gente, curiosidade para vocês não esquecerem. O Botox vem aqui, destrói, ele inativa essas proteínas das sinapses químicas rápidas. Essas proteínas que dizem que tem que liberar o neurotransmissor bem na frente do receptor. Então, quando a gente se aplica a toxina do Clostridium botulinum no nosso rosto, na nossa pele, na verdade a gente aplica não é na pele, é nos músculos que mexem, que fazem as expressões faciais. Então, eu penso em franzir a minha testa 1000 vezes por segundo e eu só vou conseguir franzir a minha testa 500 vezes por segundo, porque eu tornei as sinapses rápidas sinapses lentas. E com isso diminui o número de vezes ao longo do dia que eu faço essas marcas de movimentos repetitivos. E depois eu ainda chego, eu não acho muito legal, mas as questões estéticas, né, que para mim não são tão importantes, para algumas pessoas são fundamentais. Então, além de se viciar no Botox para diminuir as suas rugas, essas pessoas ainda aplicam ácido hialurônico para encher essas valetinhas aqui. E esse ácido hialurônico custa sair dali, então as rugas dão uma boa diminuída nas rugas. Mas a pessoa perde, gente, a importância que tem a comunicação facial. Nas mínimas modificações da nossa expressão facial, a gente consegue dizer para outra pessoa muita coisa, né? Eu passei um texto para vocês que o fato dos cachorros de alguns lobos só conseguirem levantar as sobrancelhas assim para a gente fazendo aquela cara de pidão fez com que eles coevoluíssem muito mais fácil com a nossa espécie, certo? Veja a importância disso. Bom, então já falei para vocês os dois tipos de sinapse e os dois tipos que tem dentre as sinapses químicas. E já falei do decaimento, que é fundamental você saber. Gente, isso aqui é um botão pré-sináptico, então olha só, membrana pré-sináptica aqui, membrana pós-sináptica aqui, cada coisinha dessa que parece um grãozinho de arroz são as vesículas de neurotransmissor. Então, olha só, nós temos um reservatório de vesículas de neurotransmissor. E eu aproveito para dizer para vocês que para o nosso músculo contrair, a gente tem um monte dessas vesículas aqui prontinhas de neurotransmissor. E a gente fica, cada vez que eu quero fazer, depois a minha mão se mexer, eu fico liberando esses neurotransmissores. Quando eu estou, por exemplo, jogando futebol, ou num exercício muito intenso, a gente usa muito esses neurotransmissores. E aí tu pensa em liberar neurotransmissor e às vezes já está faltando. Por isso que no final de uma partida, por exemplo,
a gente pensa em contrair, chutar a bola com uma força X e a bola sai com uma força X menos alguma coisa, né? E aí depois tu tenta corrigir, joga muito mais força, só que o teu músculo não consegue mais responder para ti porque falta neurotransmissor, tá? Então, quando a gente tem bastante neurotransmissor, isso funciona bem. Quando começa a faltar, começa a falhar. E é aí que um predador, por exemplo, caput, pega as suas presas, ou se ele está muito cansado, ele não vai conseguir pegar. Tá? Então é importante falar isso para vocês. Bom, gente, vamos dar continuidade. Então, olha só, zonas ativas de proteína de ancoragem aqui são importantes para as rápidas. O neurotransmissor atua de maneira local, tá? Isso é verdade aqui também. O espaço da fenda é grande na sinapse química, tá bem? E nós, muitas vezes, na sinapse química, nós temos um mensageiro que viaja de uma célula para outra e nós vamos, dentro das células, a gente ter os segundos mensageiros. Então, vai precisar de sinalização, mas isso não tem a ver com a sinapse, isso tem a ver com a resposta interna de cada célula, tá? A sinapse é essa comunicação entre uma célula e outra. Só estou dizendo que aqui dentro, a sinapse química é obrigatoriamente feita com um estímulo, então, químico e canais receptores ligante ou ligando dependentes, que vão abrir ou fechar quando esse composto químico sinalizador se ligar nele, tá? Então, elas dependem, as sinapses químicas dependem do neurotransmissor, depende de uma fenda grande na sinapse, pode ter potencial pós-sináptico excitatório inibitório, depende se o neurotransmissor abrir aqui um canal que deixa entrar cátion positivo, despolariza a célula, porque ela está negativa no repouso. Mas, se esse neurotransmissor abre um canal aqui que abre para cloreto, por exemplo, essa célula fica mais negativa. Então, daí, essa célula, ela fica mais difícil de ela passar uma informação. Ela ficou hiperpolarizada. Os estímulos têm que ser muito mais intensos para despolarizar essa célula. Então, uma sinapse inibitória, tá? E é esse tipo de sinapse que nós vamos encontrar nas placas motoras, ou também chamado de terminais motores, que é o ponto de fusão entre os nossos neurônios motores, que mandam o nosso músculo responder, e a própria fibra do músculo, que vai responder esse estímulo químico por sinapse química, tá? Vamos seguir aqui. Bom, gente, o retardo existe. A gente viu que são cumpridos vários passos na sinapse química. Por isso, então, esse retardo pode ser de 1 a 5 milissegundos para efetivamente a segunda célula responder essa passagem de potencial de ação. Ele pode ser unidirecional ou bidirecional, especialmente nas células que não têm axônios, que fazem muitas sinapses dendrodendríticas ou dendrossomáticas, tá bem? Nos terminações axônicos, geralmente, fisiologicamente, a maioria das sinapses vão ser unidirecionais, tá? Mas existem bidirecionais. E as fendas, gente, como eu disse para vocês, é muito maior do que quando comparado com a sinapse elétrica, que existe uma continuidade, né, entre os citoplasmas das células que se comunicam. Bom, vamos seguir aqui. Isso era só para chamar atenção. Outra coisa que é fundamental quando a gente fala de sinapse, e de sinapse química nesse caso, que toda vez que um neurotransmissor, por exemplo, aqui, acetilcolina, gente, acetilcolina, o grosso da acetilcolina é todo produzido no corpo celular, lá em cima no neurônio. E a acetilcolina é transportada, então, até os terminais axônicos, ou às vezes aos terminais dendríticos, tá? Para, então, fazer exocitose e repassar o potencial de ação para outra célula. Bom, mas toda vez que esse sinalizador químico se liga no receptor, na membrana pós-sináptica, ele tem que abrir, despolarizar e já fechar. Mas ele só fecha, olha aqui, ó. Isso aqui é um receptor de acetilcolina do músculo estriado-esquelético. Aqui a acetilcolina não está ligado nele, então isso aqui que é um canal de sódio está fechado. O sódio está fechado o canal.
Quando a acetilcolina se liga, abre o canal aqui, muda a conformação, abre o portão aqui, e aí o sódio consegue entrar. Aí nós vamos ter o potencial de ação. Tá? Então, em seguida que o sódio entra em despolarização, esse ligante químico tem que ser retirado daqui. Nesse caso, vai ter uma proteína, e em muitos casos vai ter uma proteína que vai estar na fenda sináptica ou exatamente do lado dos receptores, como a acetilcolinesterase, que fica aqui presinha na membrana do lado do receptor colinérgico, aquele que recebe acetilcolina. Então, gente, quando a acetilcolina se liga no receptor, a acetilcolinesterase já vem aqui e quebra a acetilcolina imediatamente. E aí passou um potencial de ação, já desligou o ligante químico. E essa acetilcolina, a acetilcolinesterase, a ASE de quebra a acetilcolina em acetato e colina. Esse acetato nós vamos usar lá para o ciclo de Krebs, vamos reciclar o acetato no fígado. E essa colina nós vamos recaptar na membrana pré-sináptica, puxar a colina de volta para dentro do terminal axônico, e aí, através de uma enzima acetilcoenzima A, essa acetilcolina vai ser ligada com acetato, e aí nós vamos produzir mais acetilcolina para poder ser reutilizada de novo. Isso aqui é um processo de recaptação. Olha, gente, serotonina também é um neurotransmissor que é usado nas sinapses químicas do nosso sistema nervoso central, especialmente no sistema límbico, a gente tem a sensação do bem-estar. Quando eu tomo bromazepam, eu facilito, gente. Não, bromazepam não, desculpa. Quando eu tomo um remédio, um ansiolítico fundamentado na recaptação da serotonina, tá? Que é esse hormônio que nos dá a sensação de felicidade, de realização do que eu deveria ter feito, eu fiz, sabe? Então, os remédios, tá? Por exemplo, a sertralina, que é usada para diminuir a ansiedade das pessoas, ela vem aqui e barra essa recaptação da serotonina. Então, a pouca serotonina que eu libero no meu sistema límbico, ela fica presa aqui na fenda e fica estimulando as minhas células do sistema límbico. Então, eu melhoro, eu diminuo a minha ansiedade. Por quê? Porque eu estou melhorando as minhas sinapses químicas que abastecem o meu sistema límbico de sensações boas de que eu estou fazendo o que eu tinha que fazer, então eu não fico ansioso porque eu não estou conseguindo fazer tudo que eu deveria. Então, esse é um dos princípios de ação dos ansiolíticos, tá? Mas todo hormônio, gente, vai ter que ser ou recaptado na fenda pré-sináptica, ou então ele vai ser degradado na fenda sináptica, tá? Bom, os hormônios também podem ser degradados na corrente sanguínea, porque às vezes as proteínas que degradam os hormônios também estão disponíveis na corrente sanguínea, tá? Mas então sempre vai ter um sistema de recaptação nas sinapses químicas. Quase sempre na biologia, e nunca é muito complicado se dizer, tá? Então queria passar isso aqui para vocês, gente, porque muita toxina, por exemplo, organos fosforados, tá, que são usados como pesticida, eles simplesmente inibem a acetilcolinesterase. E aí os animais, os insetos que recebem, os invertebrados que recebem esse veneno, esse herbicida, tá? Esse organo fosforado, ele inibe a acetilcolinesterase e esses animais mandam contrair, por exemplo, as patas deles ou os músculos que mexem o abdômen deles para a respiração e simplesmente esses músculos contraem e não relaxam mais. E aí simplesmente o animal não vai ter uma tetania generalizada e vai morrer, sabe? É assim que funcionam muitos dos organofosforados, tá? Então tem muitas toxinas que trabalham aqui, ou a nível de sistema motor do bicho ou a nível de sistema nervoso central, tá? É muito importante a gente considerar isso, vocês terem essas informações,
porque vocês muitas vezes vão fazer relatório de impacto ambiental para companhias e atividades que vão gerar toxinas. Então, é importante que vocês compreendam isso. Às vezes, os animais estão morrendo asfixiados e dizem, é falta de oxigênio na água, tu vai dosar oxigênio na água, está lá em cima, o animal está intoxicado. Aí tu usa, por exemplo, um inibidor da toxina, tá? Ou uma vacina para toxina, às vezes as toxinas são proteínas, então tu usa um anticorpo que vai lá e complexa aquela toxina e simplesmente tu inativa ela, tá? Mas é importante que vocês considerem isso. E isso fisiologicamente é fundamental, porque senão eu mandava o meu músculo contrair uma vez, por enquanto que a acetilcolina ficasse ligada no receptor dela, o meu músculo vai ficar contraído. Imagina o músculo da respiração fazendo isso. Depois a gente vai ver que os índios usam o curare, que faz exatamente isso. Aí o bicho fica todo contraído, não consegue respirar. Eles catam os peixes, porque os peixes vão todos para cima da água, eles não conseguem respirar. Aí eles cozinham o peixe, degrada a toxina e eles comem e está tudo bem. Tá? Então é muito importante entender isso aí, é importante que vocês entendam isso. Gente, aqui as sinapses. Olha só essa sinapse. Passou um sinalizador químico que abriu um canal para cargas positivas, deixou a porção da membrana positiva. Ah, se depender dessa sinapse, essa célula entra em potencial de ação. Ah, mas essa mesma célula está recebendo uma informação que não interessa para mim, que não tem valor para mim. Então eu faço outra ou outras várias sinapses que libera um neurotransmissor que abre um canal para cargas negativas aqui. E entra um monte de cloreto, por exemplo, e deixa todo esse corpo celular super negativo. Se eu tiver mais sinapses inibitórias como essa do que sinapse excitatória, eu vou despolarizar esse corpo celular, e se essa despolarização chegar até o cone axônico, onde tem os canais de sódio de voltagem independente, nós vamos ter uma resposta tudo ou nada. Porque aonde a despolarização chegar aqui, a menos 65 milivolts, abrir um canal de sódio dependente, a gente tem aquela condição de tudo ou nada, essa informação vai passar para a célula seguinte. Tá? Se eu não quero que uma informação passe por essa célula para a célula seguinte, eu faço várias sinapses inibitórias, encho ela de cargas negativas e bloqueio essa informação aqui. Porque não despolariza o cone axônico, não vai conduzir essa informação. Então vejam, gente, a gente tem potencial de ação gradativo no corpo celular, ou seja, eu posso jogar com sinapse inibitória e excitatória. Eu posso impedir que uma célula seja despolarizada com um monte de sinapse inibitória. Eu posso polarizar uma célula com muito mais sinapse excitatória do que inibitória ao mesmo tempo. É assim que a gente pensa. É assim que a gente considera e desconsidera algumas informações que são guardadas no nosso cérebro, recirculando numa frequência certinha esse potencial de ação. Tá? Então é fundamental o que a gente está vendo. Olha aqui, sinapse excitatória. Chegou um ligante químico que abre um canal para o sódio. O sódio é cátion, entra, despolariza, sai do negativo positivo, potencial de ação. Sinapse inibitória. Ligou aqui um hormônio, um sinalizador químico, que abre um canal para ânions, para cargas negativas. As cargas negativas entram, fica mais negativo. Essa célula não responde. Tá? Sinapse inibitória. Gente, por que isso é tão importante? Se, por exemplo, eu recém botei o óculos aqui, tá? A minha visão melhorou. Mas aí eu sinto que em seguida ele ficou me apertando o nariz. Ah, mas eu tenho que ler, eu tenho que ficar com o óculos apertando meu nariz. Então eu vou passar o tempo inteiro considerando que o óculos está apertando meu nariz? Não, é uma informação que naquele momento não é muito relevante para a minha fisiologia, para o meu bem-estar. Então eu silencio essa informação, eu simplesmente deixo que ela chegue ao meu sistema nervoso, mas eu bloqueio as respostas para isso. Tá bem? Se quer, eu dou um jeito de lá no meu encéfalo ou mesmo na minha medula já desconsiderar essa informação, que continua chegando. Tanto é que se eu mexer um pouquinho no óculos, de novo eu já considero a informação. Opa, mudou lá o estímulo. Então,
verifica de novo se está tudo bem, tá? Então, vejam só, gente. Olha esse neurônio. No ponto A, na sinapse A, que é... a sinapse A é essa aqui, A com D. Ela saiu do negativo, foi para o menos negativo, se aproximou do positivo, ela é excitatória. Ela deixou de menos 68, por exemplo, veio para menos 65. Olha a sinapse B, essa aqui, B, essa aqui, estava menos 68, foi para menos 75. Essa é inibitória. Eu tenho uma excitatória e uma inibitória mais ou menos de mesmo montante, isso aqui se anularia, esse neurônio não ia despolarizar. Aí eu tenho uma C que não fede nem cheira. Essa sinapse não aumentou, nem provavelmente um estímulo aqui sublimiar, não aconteceu nada, não despolarizou a membrana aqui. Mas a A mais B também se anularam, porque era de mesmo instante. E a A mais C? A A mais C, a C foi tão pequenininha aqui que não chegou a ser computada, mas quando ela se soma duas, essa aqui sublimiar com uma limiar, a gente tem então uma despolarização. Então vejam, é assim que os nossos neurônios vão fazendo aqueles milhares de sinapses, e naqueles milhares ao mesmo tempo, todas vão ser somadas, as que deixam aqui positivo menos as que deixam negativo, e se despolarizar essa região do conexônico, pumba, aí a mensagem passa pelo axônico, passa dessa célula para as próximas. Se aqui ficar super sempre negativo, olha só, aqui eu estou fazendo 4 sinapses inibitórias e deixando aqui sempre a menos 70, menos 75. Então, vai ser difícil, eu vou ter que fazer muita sinapse excitatória no corpo desse neurônio. Então, potencial gradativo, ou seja, onde a gente considera que é excitatório e inibitório, se as excitatórias ganharem essa parada, vai passar por aqui. Se as inibitórias, ao contrário, as inibitórias é que predominarem, essa informação não merece ser repassada adiante, tá? Então, não vai ser. Isso é muito importante, gente, e é isso que explica, por exemplo, isso aqui, isso aqui, eu aposto para vocês, isso é um campo sensorial, Eu aposto para vocês que esse campo sensorial pode ser do meu cotovelo ou do meu joelho. Finquem uma coisa no cotovelo ou no joelho, vocês vão ver se vocês vão ter muita dor. Ou finquem sem olhar, encostem sem olhar. 1, 2 ou 3 pontinhas de caneta ao mesmo tempo na ponta do cotovelo. E depois façam isso sem olhar. Peçam para uma pessoa encostar no cotovelo de vocês, sem vocês verem. Ou encostar na polpa digital do dedo, nessa porção que a gente tem alta sensibilidade. Gente, se tocar com 3 canetas no cotovelo, se a gente não vê, vai achar que está tocando com uma. Se tocar com 2 no cotovelo, vai achar que está tocando com uma. Se tocar com uma, vai achar que está tocando com uma. A gente tem baixa sensibilidade. Agora, na pontinha do dedo, ou no nosso lábio, ou na nossa língua, ou na nossa face, ou lá sei eu, nas regiões mais sensíveis do nosso corpo, se tu tocar com uma pontinha, tu vai sentir uma. Se tu tocar com 2, tu vai sentir 2. Se tu tocar com 3, tu vai sentir as 3. E a gente faz esses testes em sala de aula, quando a gente está no presencial, e todo mundo se convence. Por quê, gente? Porque no meu cotovelo eu tenho que sentir que eu estou ajoelhado, por exemplo. Mas ali é uma zona que é para tritar mesmo, que é mais dura, mas é para tritar. Quando eu caio no chão, quando eu me ajoelho, ali tem que ter um couro mais duro e pouco sensível, senão vai doer muito. Então, tu tem vários neurônios sensoriais afastados, mas cada neurônio mantém sinapse excitatória com os neurônios do lado. Então, se eu tocar nesse ponto, ou nesse ponto, ou nesse ponto, eu vou despolarizar essa ou essa célula. Mas quando eu despolarizo essa faz sinapse excitatória com essas aqui. Já excitou tudo isso aqui, Essa aqui também faz sinapse excitatória com essa, então passa por aqui o potencial de ação. Então, se eu tocar com 3 pontos aqui, tanto faz, porque todos eles vão passar um para o outro a informação. Tem alguma coisa tocando aqui na volta.
Agora, na nossa pontinha do nosso dedo, lá no mamilo, no nosso mamilo, se eu tocar com 3 pelinhos separados, eu vou sentir os 3 pelinhos. Por quê? Primeiro, eu tenho muitas células sensoriais, muito mais por milímetro quadrado de pele, no mamilo, na ponta do dedo, na minha língua. Por quê? Porque são órgãos sensoriais. Na antena dos insetos, na linguinha ali da borboleta, nas patas da mosca. Bom, mas por quê? Porque aqui, ó, eu excito essa célula sensorial, olha só, ela faz sinapses inibitórias com as linhas do lado, tá? Ela até faz nos primeiros pontinhos uma sinapse excitatória, mas depois eu faço sinapses inibitórias para filtrar. Olha, o primeiro sinal mais forte veio aqui. Então, essas são feitas inibitórias para não confundir o sinal que essa capta com que essa capta com que essa capta. Então, olha aqui o tamanho do campo que sobra para cada ponto sensorial. Isso aqui. Por isso que eu tenho que ter um ponto sensorial do lado do outro. E cada um vai ser mandado direitinho para o meu cérebro. Gente, outra coisa que eu vou falar para vocês aqui é que esse lance que eu falei para vocês, da importância da gente pesar entre sinapse excitatória e inibitória no neurônio para decidir se a informação segue adiante, vejam como é importante. Depois, vocês vão ver nas aulas do Yuri a continuidade disso, do sistema sensorial. Mas um estímulo vem, despolariza as terminações sensoriais dessa célula sensorial, e esses estímulos aqui, ó, nesse corpo celular, vão ser gradativos, ó, tá? Porque eu posso empurrar bem pouquinho essa membrana e despolarizar só um pouquinho aqui. Não chegou a despolarizar todo o corpo celular. Eu posso empurrar mais um pouquinho, bem fraquinho aqui, despolariza só essa região do neurônio. Não despolariza tudo. Agora, se eu der um empurrão forte aqui, tá? Que deformar todas essas membranas, entra só de suficiente para despolarizar todo o corpo celular. Chegou no conexônico, resposta tudo ou nada. Ali um canal sódio dependente vai abrir o outro e essa informação vai seguir adiante. Chegou na minha medula, no meu sistema nervoso central. Por isso que eu digo para vocês que um sensor, gente, está lá na ponta do meu dedão do pé e a segunda célula que vai receber a informação já está na minha medula. Então, realmente, o axônio dos nossos sensores do dedão do pé vão ser cumpridos para chegar até a medula. Olha que loucura isso. Chega lá, vai fazer sinapse, essa aqui, sinapse excitatória. Mas pode ser que tenha várias outras, milhões, outras, mais 1000 sinapses aqui sendo feitas inibitórias. Aí aqui eu vou decidir de novo, se segue adiante ou não. Mas se eu despolarizar até o conexônico, aí resposta tudo ou nada. Segue para valer. Entenderam? Mas aqui, ó, a gente tem uma célula sensorial, às vezes uma célula entre a célula sensorial e o sistema nervoso central. Mas muitas vezes já é direto, sensorial, sistema nervoso central. No sistema nervoso central, os corpos celulares vão fazer muitas sinapses para decidir, então, que informações devem ir até o nosso encéfalo ou até a nossa medula e merecem uma resposta que vai ser mandada a partir do sistema nervoso central. Então, isso aqui são as aferências, o processamento da informação, com o conjunto de informações que a gente já tem para tomada de decisão através das referências, para as células que vão cumprir as funções. Tá? Vamos ver que mais.